quando eu parei, ele apareceu o passageiro. Aí o passageiro não deu tempo, os caras já chegaram aqui, já tacando pedra. Volta como? Aí eu peguei, puxei o manete e abri só uma porta e pulei a roleta para ir para trás, porque eles invadiram a frente, quebrando tudo. Hoje nós vamos dar um banco lá no Pilantra. Daqui a pouco o pau quebra. O menino vai cantar. Olha o tanto de tiro. Isso de novo. Deita no chão, crianças. Deita no chão, pelo amor de Deus. Isso, porque você não pode sair mais na rua. Porque você não sabe se você sair na rua, você vai tomar um tiro ou não. Porque... Explosão! Explosão! Quarta-feira de tensão e conflitos em 3 bairros de Vitória. Em Andorinhas, uma bomba caseira foi deixada perto de uma escola após um tiroteio. Moradores fizeram um protesto agora há pouco devido à violência na região. O nosso repórter Yuri Demuner acompanhou essa manifestação. Tem os detalhes pra gente ao vivo. Boa noite, Yuri. Onde que você está neste momento? Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Mais uma vez a gente fala ao vivo aqui do bairro Andorinhas, em Vitória. Esse protesto, como você disse, acabou agora há pouco. Os manifestantes bloquearam a descida da Ponte da Passagem sentido Maruípe e também sentido Reta da Penha. E olha só, a gente pode perceber que o trânsito está bem complicado aqui na Ponte da Passagem e também na Avenida Fernando Ferrari, aqui na capital. Apenas uma pista ficou liberada durante esse protesto aqui dos moradores. Cerca de 60 moradores do bairro Andorinhas se reuniram aqui nessa descida da Ponte da Passagem para manifestar e pedir paz, pedir um basta na violência que assola a comunidade. Estavam pais e mães de crianças que estudam na escola Isaura Marques da Silva, também alunos, crianças e alunos que estavam aqui nesse protesto, trabalhadores que chegavam do trabalho para casa também paravam para aderir a esse protesto. E a gente vem mostrando diariamente aqui no TN a violência que vem assolando o bairro Andorinhas, em Vitória. Ontem, tiros atingiram a janela da escola, 2 crianças ficaram feridas por conta da correria e dos estilhaços e hoje uma bomba caseira foi plantada lá na rua da escola. A rua precisou ser interditada para o trabalho do esquadrão antibombas e as aulas foram suspensas durante o período da tarde. Vamos acompanhar na reportagem. A bomba caseira foi detonada por volta das 3 da tarde. Explosão! Como medida de segurança, os policiais isolaram o local. O esquadrão antibombas foi acionado no começo da tarde, depois que o artefato foi deixado perto de uma escola. Era uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa maneira de atacar as gangues rivais. Em princípio ele vai observar pregos, pedaços de metal que poderiam causar dano maior às pessoas. A polícia afirma que a bomba caseira poderia causar ferimentos graves caso tivesse sido acionada. Por isso, a decisão foi desativá-la no local devido ao risco de se fazer o transporte. Poderia ter machucado várias pessoas, pois tinha vários objetos perfuro-cortantes dentro daquele artefato. Segundo moradores, 2 jovens de bicicleta passaram pelas ruas. Um deles estava armado e atirou várias vezes. Logo depois, deixaram a bomba caseira na rua e, em seguida, fugiram. Nos últimos meses, a guerra pelo tráfico de drogas tem tirado o sossego da comunidade de Andorinhas. Esse idoso mora na região há mais de 50 anos e nunca tinha vivenciado tanto perigo. Sabe quem tem na rua, né? Então a gente tem que ficar mais ou menos, como se diz, basicamente presa. Porque você não pode sair mais na rua. Porque você não sabe se você sair na rua, você vai tomar um tiro ou não. Porque eles estão vindo toda hora. Olha a hora que eles vieram. A polícia conta que no ano passado, 52 artefatos parecidos com esse foram identificados na Grande Vitória. Este ano, essa é a 20ª ocorrência de bomba caseira. Pelo menos 3 ataques foram registrados de ontem para hoje aqui no bairro. Um desses ataques aconteceu bem aqui na rua da escola, que chegou a ser atingida pelos tiros enquanto os alunos estavam estudando lá dentro. As mães estão revoltadas e indignadas com a situação perigosa que os filhos estão vivendo diariamente. Minha filha tá arriscada de levar um tiro. A segurança da criança, que nosso filho que tá aqui, não tem segurança. Tem outras crianças que estourou vidraça, tem outras crianças que correram, foram pisoteadas, tem professor que desmaiou. Logo após os tiros atingirem a escola, uma estudante enviou um áudio para a mãe apavorada com a situação. Deu medo agora, só tá bem assim, aí para um pouquinho, depois começa de novo. Os moradores se tornaram verdadeiros reféns da violência e só pedem uma coisa. A gente pede paz.
Pois é, a Polícia Militar informou que essa bomba, se fosse acionada, poderia machucar alguém até 10 metros de distância. Isso na porta de uma escola onde crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos estudam. Realmente uma situação muito complicada. Foi a Guarda Municipal que encontrou essa bomba caseira lá na rua da escola por volta de meio-dia, no início da tarde de hoje, entre as trocas de turno ali dos estudantes da manhã e da tarde. À tarde, as aulas foram suspensas e os estudantes ficaram sendo atendidos de forma remota pelos professores, e à noite a gente nem sabe como é que está a situação lá dentro do bairro agora. Não houve estudantes e nem profissionais que trabalham na escola feridos, é o que informa a Guarda Municipal de Vitória. Por aqui o trânsito continua carregado aqui na descida da Terceira Ponte por conta desse protesto que os moradores do bairro Andorinhas realizaram aqui no início da noite desta quarta-feira, e eles prometem, Isabela, eles prometem que caso não seja feito nada em relação à segurança, amanhã vai ter outro protesto, depois de amanhã outro protesto, até que a paz volte para o bairro Andorinhas. Isabela, são essas as informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri, pelas informações. É legítimo esse protesto. Se a comunidade não se manifestar, não exigir segurança, não exigir paz, que é um direito de todos, como que eles vão voltar a ter uma rotina novamente? Estudar, trabalhar, viver tranquilamente? Não tem condições. A gente vai continuar acompanhando essa história. Obrigada, viu, Yuri? Agora a gente fala da violência, que também tem assustado moradores de outra comunidade em Vitória. Criminosos, se passando por entregadores, promoveram 3 ataques no bairro Nova Palestina. No alto do Morro da Conquista, em Vitória, criminosos ostentam armas e fazem ameaças. Hoje nós vamos dar um banco lá no Pilantra. Daqui a pouco o pau quebra. O menino vai cantar. O recado é para traficantes rivais do bairro Nova Palestina. E em meio ao fogo cruzado, moradores assustados com a violência. A gente está sendo ameaçado no próprio bairro. Se a gente passa e encontra com eles na rua, eles ameaçam, coagem a gente. Só na madrugada de hoje, criminosos promoveram pelo menos 3 ataques. Os tiroteios começaram por volta de 1 hora. O último foi às 6h30 da manhã, justamente no horário de entrada dos alunos na escola. Uma moradora entrou em pânico. Olha o tanto de tiro. Isso de novo. Deita no chão, crianças. Deita no chão, pelo amor de Deus. O ataque aconteceu na rua Jorge Rosa. Pelo menos 30 criminosos passaram de moto se passando por entregadores e espalharam terror pelo bairro. Essa madrugada foi a pior madrugada que a gente teve, porque foi muito tiro, muita gente, eles passaram em muitas motos e a gente está se sentindo bem seguro, a gente está se sentindo abandonado. O resultado do ataque ficou nas paredes das casas. Em várias delas, perfurações provocadas por tiros. Olha só a quantidade de cápsula que os moradores juntaram hoje cedo. Após o ataque, os criminosos fugiram pela segunda ponte em direção à Vila Velha. Os policiais montaram um cerco na Avenida Lindenberg para deter o grupo. Uma parte fugiu para a Cobilândia e a outra seguiu em direção ao centro do município. Durante a fuga, um adolescente de 16 anos foi detido após bater na traseira de uma viatura. Ele foi levado para a delegacia, mas logo foi liberado. Desde agosto, moradores de Nova Palestina vivem dias de tensão e medo. Alguns pais decidiram não enviar os filhos para a escola justamente por esse motivo. A gente não está levando as crianças para a escola por conta do tiroteio e a escola está ameaçando denunciar as mães para o Conselho Tutelar. Mas eu particularmente prefiro ir para o Conselho Tutelar do que botar a vida da minha filha em risco. A comunidade cobra respostas do poder público e expõe na parede um desejo em comum. Com certeza. E esse sentimento de pânico não pode se sobrepor ao sentimento de tranquilidade, né? Olha, a Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito foi detido e o policiamento foi reforçado na região. No Morro do Quadro, os ônibus não estão circulando. O comércio e a unidade de saúde ficaram fechados durante a tarde. Pela manhã, um ônibus foi apedrejado. Tudo isso aconteceu após a morte de uma pessoa e um confronto com a polícia. O militar também levou um tiro, mas foi salvo pelo colete. Durante a tarde, as lojas ficaram fechadas no Morro do Quadro, em Vitória. A unidade de saúde também não funcionou. Os ônibus não circularam na região. Nesta rua, militares ficaram atentos a um grupo que estava na parte alta da via. No bairro, poucos moradores circulavam. Alguns chegaram a gravar barulho de fogos de artifício. Várias ruas foram fechadas com pedaços de madeira.
Segundo moradores, um novo protesto deve acontecer quando começar o velório de Wagner Júlio Cordeiro de Oliveira, de 22 anos. O jovem, segundo a PM, foi baleado durante um confronto com policiais militares que passavam pelo Morro do Quadro. Ele morreu logo após o atendimento. Eles foram recebidos a tiros por 3 indivíduos. Esses 3 indivíduos chegaram a alvejar um policial militar no colete de proteção balística. Essa agressão ela foi respondida e nessa resposta 2 indivíduos evadiram para a região de mata e um dos indivíduos foi baleado. Esse indivíduo portava consigo no momento da abordagem um revólver 38 municiado e um rádio comunicador e ele foi imediatamente socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Capitão Heller disse ainda que Wagner tinha 4 passagens pela justiça. Das 4 passagens, 2 eram tráfico, as outras 2 eram roubo. Emocionada, a prima de Wagner contesta a informação da PM. Ele é um cara que a comunidade fechou o bairro porque considerava ele mesmo, que achou um absurdo que a polícia fez, entendeu? Porque ele era muito gente boa e às vezes a polícia, senhora, desculpa eu falar, porque tem vários profissionais honestos, mas tem uns que não são honestos. Chega atirando, chega bagunçando o morro. Após a morte de Wagner, moradores e familiares fizeram um protesto que acabou com um ônibus apedrejado. Por pouco, essa pedra não atingiu o motorista. Eu estava dirigindo, quando eu parei ali para deixar o passageiro. Aí o passageiro, não deu tempo, os caras já chegaram aqui, já tacando pedra. Volta como? Aí eu peguei, puxei o manete e abri só uma porta e pulei a roleta para ir para trás, porque eles invadiram a frente, quebrando tudo. Pode sair, nós saímos e fui embora. De acordo com a Ceturb, para a segurança dos passageiros, os ônibus não estão entrando no Morro do Quadro. As linhas transportam em média 1.800 pessoas por dia e só voltam a circular quando a situação for normalizada no bairro. Segundo a polícia, existe uma guerra entre traficantes do Morro do Quadro, Cabral e Alagoano. Somente no último mês, 2 assassinatos foram registrados aqui na região, além de 3 tentativas de homicídio. Houve um reforço de policiamento por parte da CIMESP e da Força Tática, além das guarnições da 2ª CIA com a supervisão da 2ª CIA. Olha, a Ceturb confirmou que as linhas 151 e 123 não estão entrando no Morro do Quadro. Elas vão somente até perto do Sambão do Povo. Assim que a situação no local for normalizada, os ônibus voltarão a fazer o itinerário normal. A seguir, guitarra roubada há 5 anos em Minas Gerais é recuperada no estado. O instrumento vale R$40 mil. Já. A polícia recuperou uma guitarra avaliada em R$40 mil que havia sido roubada. A guitarra estava sendo vendida pela internet. O vendedor é um homem de 35 anos que mora em Anchieta, no sul do estado. O instrumento havia sido roubado há 5 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a polícia, ela foi levada para Fortaleza e depois trazida para o Espírito Santo, onde foi recuperada. Foi o dono que reconheceu o instrumento musical e comunicou à polícia. A guitarra já foi devolvida e o vendedor não ficou preso, mas uma investigação foi aberta para descobrir como ela foi parar no local. Uma briga em família por pouco não termina em morte em Riviera da Barra, Vila Velha. Após uma discussão, um idoso agrediu e esfaqueou o enteado. Foi dentro desta casa em Riviera da Barra, Vila Velha, que uma briga entre o padrasto, um pedreiro de 76 anos, e o enteado, um açougueiro de 40, quase terminou em morte. E sabe quem levou a pior? Errou se você falou o idoso. Na verdade, foi o enteado que ficou bem machucado, com cortes nas mãos, facada no peito e muitas escoriações pelo corpo e principalmente nas costas. O idoso ficou com lesões na cabeça por ter levado uma panelada. O senhor bem forte, que ele mexe com obra, ele carrega saco de cimento nas costas brincando, ele é bem forte. Parece que não é, mas é. Já tentou esfaquear meu irmão, já agrediu minha mãe, já. Dentro da casa estava a mãe de 73 anos e a esposa da vítima. A briga aconteceu quando o idoso tentou impedir que o enteado contasse à mulher e à nora o que ele estava fazendo com o dinheiro e usou de violência para isso. Foi aqui, na casinha do cachorro, que fica bem no final do quintal, que o pedreiro de 76 anos se escondeu depois de ter agredido a facadas o enteado dele. Agora, é inacreditável que um senhor tão idoso, de idade tão avançada, tenha tanta força para fazer o que fez.
O idoso ficou sentado do lado de fora aguardando socorro. Foi atendido pela ambulância do SAMU e levado para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O açougueiro foi para o Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e já estava em casa hoje pela manhã. O pedreiro já convive com a mãe dele, uma senhora de 73, há 20 anos. O relacionamento dos dois também é conturbado. Mas mesmo levando a pior na briga, o açougueiro pediu para o padrasto não ser preso. E até se comove com essa situação. Ele é uma pessoa boa, só que ele, como ele já tem uma história que ele bebia antes, aí do nada ele fica assim, dá o surto dele, fica agressivo. Em instantes, alunos testam positivo para a Covid e 3 escolas suspendem aulas presenciais na Grande Vitória. 3 escolas da Grande Vitória tiveram as aulas presenciais suspensas após alunos testarem positivo para a Covid-19. Os testes foram feitos na última semana. 2 escolas ficam em Vitória e são particulares. No Salesiano de Jardim Camburi, 2 alunos deram positivo para o vírus. No Leonardo da Vinci, em Santa Lúcia, 2 turmas tiveram aulas presenciais suspensas. A terceira escola fica na Serra, é uma escola municipal de ensino fundamental. A orientação, quando há casos positivos, é afastar os alunos para tratamento e manter as aulas de forma remota. No estado, gente, os casos de coronavírus chegam a 573.954 e o número de mortos são 12.396, como mostra o painel Covid. De ontem para hoje, 9 pessoas perderam a vida. A vacinação continua avançando. Nós temos o número total no vacinômetro, ele também foi atualizado. Mais de 2.594.000 pessoas receberam a primeira dose e 1.520.000 já estão com a imunização completa. Hoje, os adolescentes começaram a ser imunizados e também os idosos acima de 60 anos que já podem receber a dose de reforço, a chamada terceira dose da vacina contra a Covid. Marlene tem 80 anos e foi tomar o reforço da dose contra a Covid-19 em Vila Velha. Ela foi imunizada com a segunda dose em abril e como o governo do estado antecipou de 6 para 5 meses, foi possível receber a terceira dose. Estava ansiosa, eu já vim aqui, né, mas aí era 6 meses, aí eu só dia 10, mas hoje quando eu vi na televisão que era 5 meses, eu vim, eu estou falando um presente, porque eu fiz 80 anos, então para mim é um presentaço, né? E receber uma proteção a mais foi gratificante para uns. Eles dizem que vale a pena, então nós estamos tentando aí, fazendo por onde. E emocionante para outros. 100% de importância pelo fato de eu estar fazendo quimioterapia e a minha imunidade muito baixa. Fica até emocionada, né? Além dos idosos com mais de 70 anos, o município de Vila Velha começou o agendamento para quem tem mais de 60 anos de idade e também adolescentes entre 12 e 17 anos. E nessa quinta-feira, Vila Velha começa a vacinar o público com mais de 60 anos e também adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. Ao todo, são mais de 80.000 pessoas que devem ser imunizadas contra a Covid-19 até o próximo mês. No público de 60 anos, nós temos aproximadamente 53.000 pessoas que vão fazer essa dose de reforço. Mas é importante lembrar que só vai fazer dose de reforço se ele tiver completado o esquema vacinal dele com a primeira e segunda dose. E os idosos precisam ficar atentos com o prazo da segunda para a terceira dose da vacina. Dona Maria tem 77 anos e, com a ajuda da filha, conseguiu agendar a terceira dose da vacina. E já está animada para fazer o que mais gosta nos finais de semana. Tenho que agradecer a Deus por eu estar aqui hoje, pela idade que eu tenho, graças a Deus. Gosto muito dos meus forró, nunca parei. Parei uma época que o forró fechou, mas abriu, eu estou lá dentro. Lá vai ela pro forró. Olha, gente, os agendamentos são feitos pelo site da Prefeitura ou então no Vacina e Confia. O TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.